Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o programa Direto ao Ponto, o vice-presidente Hamilton Mourão fala sobre a Amazônia, eleições 2022 e também a pandemia. Acompanhe com Afonso Marangoni. O vice-presidente Hamilton Mourão considera que o IBAMA e o ICMBio estão sucateados. A declaração foi dada nesta segunda-feira, na estreia do Direto ao Ponto, novo programa de entrevistas da Jovem Pan. O general defendeu a política ambiental do governo, mas afirmou que existem problemas, sobretudo de comunicação. Mourão negou, no entanto, que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, esteja sucateado. O INPE não está sucateado aí, né? Eu acho que está muito mais sucateado as agências de fiscalização, de combate direto às ilegalidades no campo, como o IBAMA e o ICMBio, que perderam aí praticamente a metade dos seus agentes. Você pega num estado ali como o Pará, você tem 12, 13 agentes do IBAMA em condições de fiscalizar. Qual é o tamanho do Pará? Dá 3 Alemanhas, né? Com 12 pessoas para fiscalizar isso aí. É humanamente impossível, né? O vice-presidente garantiu que o agronegócio não é culpado pelas queimadas e pelo desmatamento. Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia, enumerou os passos que considera fundamentais para a solução do problema. Repressão, regularização fundiária, não é? Desenvolvimento sustentável para que aquela população compreenda que se ele extrair o palmito, o açaí, a pupunha, ele vai ter um rendimento e não vai precisar derrubar a árvore. Mourão disse ainda que o governo Bolsonaro foi eleito para viabilizar a aprovação das reformas. Para ele, a prioridade agora deve ser a tributária. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é um reformista, ele está a favor disso aí, né? E todos aqueles que compreendem a dificuldade que o país está enfrentando já se deram conta que, se nós não avançarmos nessas reformas, o país corre o risco de entrar numa situação padrão nossos vizinhos. Não preciso citar nomes, né? Mourão foi taxativo ao dizer que o governo não deve furar o teto de gastos, que, segundo ele, é a única âncora fiscal que o Brasil tem. Existe uma discussão, né? Eu leio os economistas de ambos os lados, né? Então tem aquela discussão, não, vamos tirar algumas despesas do teto. É o grande medo que o Paulo Guedes tem. Né? Porque quando for aquela história de votar quais são as despesas, aí eu vou usar aquele termo que jocosamente se usa hoje, acaba passando uma boiada nisso aí. O vice-presidente também fez críticas ao uso que os partidos fazem do judiciário. Os partidos políticos começaram a utilizar o Supremo para atingir os seus objetivos. Ele perde uma coisa no Congresso, ele entra no STF. Só para você ter uma ideia, desde que começou o governo do presidente Bolsonaro, houveram 83 ações de partidos políticos no STF contra decisões, seja do governo, seja do Congresso. Está fora do parâmetro isso aí. Tem que rever isso aí. Hamilton Mourão foi perguntado sobre os R$89 mil que teriam sido depositados por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Essa é uma questão que está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Vamos aguardar, né? A minha visão é que tem que aguardar, né? Tem que aguardar o resultado disso aí. Eu vejo que a esposa do presidente está extremamente incomodada com essa situação toda, tanto que ela prestou queixa aí na polícia a esse respeito, né? Então eu acho que tem que ser vamos aguardar a investigação que está ocorrendo. O vice-presidente descartou a possibilidade de concorrer contra Bolsonaro, mas disse que pode se candidatar a outros cargos. Ele também falou sobre a saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo. A simples saída dele já geraria uma crise, pela característica da pessoa dele. Ele não precisava ter falado as coisas que falou. Eu acho que a saída, ele saía, não. Perguntado pela imprensa, olha, não concordo com as ideias, né? Então, prefiro sair do governo. Acabou, encerrado o assunto. Então, acho que isso, na minha cultura, isso não cabe. Mourão acredita que o inquérito aberto para investigar uma suposta interferência do presidente na Polícia Federal só gera atrito e desgaste. Sobre o ex-presidente Lula, ele disse que o petista foi vencido em 2018, quando ele não conseguiu eleger Fernando Haddad. Que o presidente Lula já cumpriu a sua parte que ele tinha aqui nesse latifúndio que nós temos aqui no Brasil, né? Para mim, ele é história já. Em relação à pandemia, Mourão disse que Bolsonaro tentou evitar que houvesse pânico. Ele também se posicionou sobre a discussão em torno da volta às aulas. Eu vejo que está havendo uma
baita de uma hipocrisia, né, nessa história toda, né? Porque tem a turma que diz que não pode ir para aula, mas está na praia e está nos bares. A entrevista completa do vice-presidente Hamilton Mourão você encontra no Panflix.